E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, já falei no vídeo de ontem, tava com saudade de fazer vídeo de conteúdo e hoje é um vídeo muito legal, porque vamos falar de uma corrente filosófica que já me pediram bastante, que é o estoicismo. A gente vai falar de alguns filósofos aí do estoicismo, principalmente o Sêneca, e vai ser muito bacana porque isso pode ajudar em redação, pode ajudar inclusive na vida. O estoicismo ele tem uma importância para a vida, assim, tá bom? Então, para a redação do próximo Enem ou de outros vestibulares e para fazer questões também. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo porque isso ajuda demais o canal a crescer. Tem muito conteúdo aqui, eu estou aqui sempre com vocês, produzindo muito conteúdo. Estou sempre aqui em redes sociais, lembrando também que as minhas redes sociais estão aqui no comentário fixado ou na descrição. Vamos lá então começar. O conceito de estoicismo é uma corrente filosófica, os estoicos eles formam ali uma corrente filosófica e é uma corrente filosófica com bases helenísticas, faz parte das filosofias helenísticas. E aí se vocês já estão ligados, deixa eu só ajeitar aqui, dei uma pulada aqui. Se vocês já estão ligados sobre o helenismo, vocês sabem que o helenismo é uma corrente filosófica que surge aí a partir da dominação do Império Macedônico no mundo grego, que aí é o período que a gente chama de helenístico, certo? Então, o fim da autonomia das cidades-estados, tal. Então, os filósofos helenistas, os helenísticos, eles não discutem mais, por exemplo, as políticas. Não é que não discutem, eles discutem menos em relação, por exemplo, às políticas das cidades-estados gregas. Não há mais essa discussão tão forte, porque ali tudo há um domínio do Império Macedônico. Como discutir democracia grega, sendo que não existe mais a democracia grega, a democracia ateniense, né? Então eles buscam outro objetivo. O objetivo é a ataraxia, a ausência de inquietude, ou felicidade, buscar uma vida plena, tranquila. O estoicismo ele está nesse ramo, nesse meio. E ele é fundado por um filósofo que é o Zenão de Cítio, ali na ilha de Chipre, que está ali perto da Grécia, um pouquinho ao leste das províncias, das penínsulas gregas, no mar Mediterrâneo, no grande mar Mediterrâneo. E qual que é a ideia central, antes da gente falar, por exemplo, de Sêneca, ou Sêneca, como vocês quiserem chamar, qual que é a ideia central do estoicismo, buscando ali a ataraxia? É que esse mundo que a gente vive, ele é composto por questões racionais. Tudo é racional. Nós que vivemos, a natureza, tudo tem uma questão racional envolvida. Deus nada mais é do que a fonte de todos os princípios desse mundo. E não tem como você fugir desse mundo, não tem como você sair desse mundo, porque esse mundo é o lugar que você tem, é o lugar que nós temos. Então, por exemplo, que ao morrermos, a gente só dissolve nesse mundo, não tem esse negócio de ir para outro lugar, não tem, a sua vida está aqui, o mundo é esse. Então, é um dos aprendizados do estoicismo, aprender a viver nesse mundo, e se adequar a esse mundo, tá bom? A gente não tem poderes para alterar a ordem universal da natureza. Segundo os estoicos, a gente não tem esse poder. A gente não pode alterar. Mas através do estudo, através da filosofia, a gente consegue fazer o quê? É diferente do que alterar. A gente consegue compreender a ordem universal dessa natureza, desse mundo que existe, que a gente está inserido. E compreendendo, a gente consegue se adequar melhor e aprendermos a viver nesse mundo, certo? Então, essa é o debate do estoicismo, é aprender a viver, buscar aqui a sua ataraxia, o caminho para a felicidade dentro da compreensão desse mundo, sem necessariamente ter que alterá-lo, porque ele existe, ele é assim, a gente precisa aceitá-lo. É nosso dever, segundo o estoicismo, aprendermos a viver. Mas como assim aprendermos a viver? Se a gente não pode alterar, aí a gente entra numa questão ética. O que é a questão ética? A questão de busca por felicidade. Lembra que no mundo antigo, a ética é a busca por felicidade. É a sua vida. Como viver? Essa é a questão ética. A gente precisa passar para os estoicos
por uma questão, a gente precisa ter uma vida de austeridade, que significa que vocês devem estar se perguntando, mas professor, o que você está falando em austeridade? Austeridade, a gente está falando de uma vida direta, grosseira, radical até em alguns momentos, mas a gente está falando de uma vida de tentar viver de maneira direta, simples, objetiva, sem excessos, tá? A gente precisa ter uma austeridade moral e física, desprender de valores materiais, de valores físicos. Então, sempre viver com o necessário. Esse aí que os estoicos estão pregando. Sempre viver com o necessário, resistir aos sofrimentos da vida, entendendo quais são esses sofrimentos, que eles são importantes, eles existem. Então a gente resiste aos sofrimentos, a gente tem que ter coragem rente ao perigo, a gente precisa ter a indiferença rente à riqueza material. É uma vida de austeridade. E aí a gente chega em um dos grandes nomes, junto com Zenão, talvez mais até famoso, do estoicismo, que já é um período mais à frente. Ele é um estoico, mas já é um período estoico já não mais no período helenístico. Ele já estava, inclusive, no período do Império Romano, vivendo dentro do Império e sendo importante dentro do Império Romano. A gente está falando de Lúcio Aneu Sêneca, né? Vocês podem chamar de o nome que vocês quiserem, tá, gente? Sêneca, eu já vi muita gente falando Seneca, de importância. Ele tem uma vida, antes, uma rápida biografia dele, ele era uma das pessoas que teve uma herança familiar muito grande, era um escritor, advogado, e foi um pedagogo, inclusive, de um dos grandes imperadores famosos do Império Romano, que é o Nero, o imperador Nero. E depois de ter sido um pedagogo na juventude, né, na mocidade de Nero, o Sêneca ele se tornou, inclusive, o conselheiro. Já quando Nero se torna imperador, ele se torna conselheiro do Nero. Inclusive sendo uma pessoa rica, daqui a pouco a gente vai tentar debater sobre isso. Na filosofia dele é importante, mas como que ele é rico, mas ele é um estoico? Inclusive o Sêneca ele tinha sido acusado já por um outro imperador antes, o Cláudius, de ter relações, de ter tido relações com a esposa dele e tal. Ele teve que se exilar, inclusive, mas depois ele retorna. Depois da morte de Cláudio, ele retorna a Roma, e aí ele passa toda essa história com Nero. Mas a gente sabe que a história de Nero, por exemplo, é uma história que foi conturbada. Inclusive Nero juntou muitas riquezas, Nero esbanjou muito luxo, teve uma política de arbitrariedade, o Nero foi com muita autoridade, foi um imperador que mandava muito. E aí o Sêneca ele fala que ele fez para o Nero tudo que ele pôde, mas o Nero se desvirtuou depois dos pensamentos ou dos ensinamentos estoicos, que são a base do que a gente já falou agora. Lá na frente o Nero vai condenar o Sêneca à morte, ele vai lutar, ele vai ser o inimigo do Sêneca, porque o Sêneca vai fazer uma crítica a essa política, essa acumulação de riquezas do Nero, tá bom? E aí, como eu falei, vocês devem estar se perguntando, mas como que uma das pessoas mais ricas durante o seu tempo do Império Romano pode ser um estoico? Para o Sêneca, isso não era um grande problema. Até mesmo porque ele buscava a ataraxia, que então lembra, uma ausência de inquietude, através de uma vida de austeridade, uma vida regrada, uma vida sem excesso, sem exageros, sem apegos materiais, mas ele tinha uma riqueza muito grande. Para o Sêneca, não sou eu que estou falando, tá? A gente está falando da obra dele, e eu deixo aqui também, inclusive na descrição, que eu acho que é interessante para vocês. Para o Sêneca, você deveria buscar essa felicidade, não tendo necessariamente que abdicar da sua riqueza material, porque para ele isso não era um grande problema, caso a sua riqueza, a riqueza de um sábio, por exemplo, fosse conquistada de forma honesta. Um sábio, e para ele era um sábio imperfeito, segundo ele, até mesmo por conta dessas contradições, ele era um sábio imperfeito, mas mesmo assim ele falava, um sábio não estava condenado a viver uma vida de pobreza, desde que a sua riqueza ou os seus ganhos fossem feitos de forma
honesta. E para ele, gente, para a gente poder chegar nessa felicidade é preciso superar, então é deixar para trás os afetos. Como assim? Ele está falando de cobiça, de vontade, essas questões, a inveja. Mas os sentimentos devem prevalecer. O amor, a paixão, esses devem prevalecer. O que a gente tem que deixar para trás são os afetos, a cobiça, a extrema vontade de conquistar algo, tá bom? Para ele, não tem como a gente evitar essa relação entre bem e mal. Isso é inerente à natureza, é inerente ao ser humano. Então, para ele, por exemplo, um criminoso consegue fugir. Um cara que matou alguém, por exemplo, fez uma maldade, roubou alguma coisa. Ele consegue fugir da lei, da punição da lei. Porque ele pode se esconder, ele pode fugir. Mas ele não consegue fugir da punição da sua própria consciência. Então não tem como evitar isso. A punição da sua própria consciência. A sua consciência te persegue, ela anda com você, ela é sua. Então você pode fugir da punição da lei, mas da sua própria consciência você não foge. Então aí é uma questão que se faz uma reflexão para a atualidade. Aquele que comete algum delito, alguma coisa, que comete uma maldade, digamos assim, porque a gente não vai entrar nessa questão também assim, né? Mas será que ele está fora da punição? Uma pessoa que mata a outra, por exemplo. Uma pessoa que mata a outra por pura maldade, que mata a outra para conquistar algo. Matar só pode ser nesses sentidos assim que a gente está falando, tá? Não que eu sou a favor de matar outras pessoas, não, jamais, tá? Mas matar nesse sentido de matar por maldade, por vingança. Vou conquistar uma herança, você lembra? Matou o pai para pegar a herança. Sabe, essas questões que a gente está falando, foge da punição da lei. A gente não está também tratando com a questão mental, tá? Mas a consciência persegue. Tá? A consciência, uma pessoa plena de sua consciência, tá? Quando a gente está falando de uma pessoa plena de sua consciência, a sua consciência persegue. E a sua consciência diz que o que ela fez não foi legal, não foi certo. Tá? Segundo Sêneca, não sou eu que estou falando isso, tá bom? Bom, então, para ele, a questão do pecado, entra na questão do pecado. O pecado, ele é necessário. Todos pecam. Os sábios, os filósofos, pecam. E o pecado é necessário porque é através da experiência do pecado, de lidar com a sua consciência, você se torna uma pessoa, você se torna um homem. Ele falava homem, né? Você se torna um homem, na concepção do Sêneca. Então, todos nós somos imperfeitos. Eu acho interessante trazer também a bibliografia, eu deixo sempre aqui para vocês na descrição. Eu tenho algumas obras aqui para vocês sobre o estoicismo. Tá? Eu vou deixar aqui, ó, por exemplo, sobre o estoicismo. São obras interessantes aqui, ó. Inclusive foram recebidos, né? O Ser Estoico, o Eterno Aprendiz, o Pequeno Manual Estoico, tá? Que eu acho que são obras interessantes. Eu quero destacar aqui para vocês, são obras bem legais, eu deixo todos na descrição aqui, tudo que a gente vai utilizando também. Quando eu recebi essa obra, eu recebi ela com alguns exemplares, por exemplo, desse olho. Isso aqui é o olho grego, na verdade ele se chama olho turco, porque ele não foi na Grécia, mas a Turquia era uma província grega, né, antigamente. E esse olho, porque isso aqui é uma questão atual, tá? Não é que os estoicos eles faziam isso. Esse olho aqui, ele foi utilizado como símbolo por diversas religiões, acho que até o islamismo já chegou a usar o olho grego. A gente chama de olho grego, mas é olho turco, né? A gente chama de olho grego aqui. O que é o olho grego? O olho grego, se você conhece um pouquinho, de maneira bem geral, de maneira bem simples, ele é para espantar o mal-olhado. Tá? Aqui, ó, vou pegar ele aqui, ó. Veio um marcador de página aqui do olho grego. Ele é para espantar o mal-olhado, tá bom? O olho grego aqui. Esse olho grego, ele tem tudo a ver com o estoicismo. Logicamente que esse é um símbolo que foi colocado posteriormente, não pelos estoicos, né, se eu não me engano, tá? Mas ele como é um olho que espanta o mal-olhado, ele espanta todos esses afetos, né, da cobiça, da inveja, a vontade de um sobre o outro, sabe? Esse exercimento da vontade de um sobre o outro. Então é por isso que ele é colocado hoje, por exemplo, no livro aqui a gente tem, olha só, o olho grego,
tá? Como um símbolo estoico. É justamente por conta disso. É interessante isso de se destacar, não é não? Agora, vamos falar sobre uma realidade do mundo antigo, tanto no mundo grego, quando é o mundo do Zenão, de Sítio, quanto o mundo de Sêneca, que é no mundo romano, que é a escravidão. A escravidão era uma realidade para aquele tempo, uma triste realidade para aquele tempo. Os estoicos de Zenão, a Sêneca, tendem, tá, a recusar ou a criticar uma escravidão por natureza. Como assim? Para eles, olha só, o que se define o valor das pessoas vem das suas virtudes, vem das suas qualidades, da sua capacidade de entrega, de fazer algo, de valorizar-se em algo. E não pela sua condição de nascimento, não pela sua condição de natureza. E aí eles vão bater de frente, eles vão fazer essa crítica por escravizar uma pessoa por sua condição natural, pela sua condição de nascimento. Tá? Quando não é uma condição natural, mas uma condição de nascimento. O mais pobre, o mais fraco, nesse sentido, tá? O mais fraco de uma sociedade mais pobre, uma sociedade mais fraca que não consegue se defender. Eles fazem essa crítica, que é errado você ter um controle sobre uma outra pessoa. Aí eles vão bater de frente, por exemplo, com o pensamento de um filósofo muito importante. A gente já falou sobre esse tema dentro desse filósofo várias vezes aqui já no canal, através da sua obra política, que é o Aristóteles. O Aristóteles já defendia que a escravização de pessoas, a escravidão de pessoas era necessária, do forte sobre o mais fraco, do rico sobre o pobre. O Aristóteles defendia, e mais do que isso, ele julgava o escravizado, ele tratava o escravizado como um ninguém, como um Zé Ruela, certo? Para o Aristóteles, o debate sobre escravidão era irrefutável e era imodificável. Para os estoicos, não. Eles criticam essa condição de natureza, porque eles falam, como que uma pessoa pode se julgar ter uma natureza melhor do que a outra? O valor de uma pessoa deve ser julgado pelas suas qualidades, pelas suas virtudes, mas não por uma questão de natureza. Então há um debate aí, há um ponto, lembrando que o Sêneca, por exemplo, viveu num período de escravização de pessoas em Roma. Então você já começa a entender, ele foi conselheiro de Nero, mas batia de frente com Nero, por exemplo, por conta dessa política. Lembra que o escravizado ele não deixa de ser uma propriedade de alguém. E aí o Sêneca ele bate de frente com isso, que ele é contra essa questão de vantagens materiais, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo muito legal de se fazer, foi um vídeo legal de preparar. Links aí na descrição do que eu puder colocar para vocês, bibliografia. Deixa aqui nos comentários, engajamento é muito importante, ainda mais agora em final de ano, que a gente precisa desse engajamento para o YouTube olhar para a gente e falar assim, ó, o pessoal está produzindo mesmo em época que as provas reduziram. Então eu peço para que vocês curtam esse vídeo e comentem, deem qualquer comentário aí, sugestivo, um carinho, é sempre muito importante, uma crítica construtiva, acho que é muito importante para a gente. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!